Olá! Começa agora o segundo vídeo do Guia da Pessoa Preguiçosa para Salvar o Mundo como contrapartida social e pedagógica deste material. Este livro tem coordenação de projeto e pesquisa de Gilze de Luca, ilustrações, capa e projeto gráfico de Ana Matsuzaki, roteiro e oficinas de Rosângela Souza Araújo. Este projeto foi realizado com o apoio do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, realizado em outubro de 2020. No vídeo anterior vimos o capítulo 1 e agora seguimos para o capítulo 2. Eu em casa. Nesta página, podemos ver algumas crianças fazendo a separação adequada dos resíduos. Vamos conferir um vídeo rápido e curto sobre este processo. No Brasil, o lixo seco ou resíduo reciclável tem valor estipulado e aos poucos ganha um destino certo, que são as indústrias de reciclagem. Mas o que acontece com os resíduos orgânicos, que representam bem mais da metade de uma lixeira doméstica? Cada brasileiro produz, em média, 1,2 kg de lixo por dia. Parece pouco, mas a cada dia, a população brasileira produz quase 2 estádios do Maracanã lotados de lixo. São mais de 240 mil toneladas de lixo por dia. Separando e reaproveitando os recicláveis, podemos reduzir pela metade nossa produção diária. Agora, como podemos reduzir a nossa produção de lixo além da reciclagem de resíduos? Se mal manejados, poluem o solo, o ar e a água. Geram gás metano e chorume, líquido que contamina o lençol freático. Quando bem tratados, viram ouro, adubo para nossa terra. Uma excelente alternativa para nossos resíduos orgânicos é o uso da técnica da compostagem caseira. Construído de diversas formas e tamanhos, o composteiro é uma pequena usina que acelera o ciclo natural de decomposição da matéria orgânica, pois cria um ambiente propício para que os micro-organismos e minhocas trabalhem mais rápido, sem produzir odores e resultando em um adubo orgânico de alta qualidade ao fim do processo, sem gastar nada, além de alguns minutos por dia com alguns cuidados. Só entra no composteiro o que é naturalmente absorvido pela natureza: restos de verduras e frutas, pó de café e guardanapo de papel. Para acelerar a compostagem, adicione humus de minhoca, esterco, torta de mamona ou farinha de osso. Cuidar do próprio lixo dá trabalho? Sim, mas um pouco de organização ajuda. Saiba mais sobre estas e outras alternativas no site basf.com e junte-se a nós. Conheça os desafios e ajude-nos a construir um mundo mais sustentável. Neste vídeo, a gente pode ver como a separação é possível e é muito importante que os alunos sejam estimulados em sala de aula e também em casa por seus pais e familiares a fazer essa separação correta. Separar e descartar corretamente os resíduos sólidos recicláveis impedem o crescimento de aterros sanitários que, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, deveriam ser realmente combatidos. E com uma separação adequada, sim, é possível que a gente tenha um projeto futuro da finalização dos aterros. Porque, veja, uma imagem como essa mostra que a não separação dos resíduos e a errada destinação pode provocar danos permanentes no meio ambiente. Então, usando imagens assim, você pode elaborar algumas atividades como reflexões, redações, que estimulem seus alunos a compreender como é importante fazer essa separação. Nessa imagem, você observa somente a presença do plástico, e esse seria então um cenário ideal de separação, quando os materiais são separados por sua matéria-prima ou por sua qualidade física.
E assim temos a separação de vidros, de plásticos, também de papel, alumínio. As atividades em sala podem provocar os alunos a reutilização desses materiais, fazendo com que eles compreendam a necessidade fundamental de separação. E aí a gente volta a essa temática da compostagem. Aqui do lado você vê a imagem de duas crianças em frente a uma composteira e ela já derramando aqui na garrafinha o biofertilizante. No texto do livro, falamos assim: faça a compostagem, a reciclagem de resíduos orgânicos, como restos de comida, para reduzir o impacto climático. Vamos assistir agora esse segundo vídeo, tratando um pouco mais a fundo, mas bem rapidamente, o que é compostagem. E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Sustentabilidade em 1 minuto. O que é compostagem? A compostagem é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal. Pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. É um processo natural em que micro-organismos degradam a matéria orgânica. Há vários modos de se realizar a compostagem. O mais comum em residências é a vermicompostagem, que utiliza caixas com terra e minhocas para transformar resíduo orgânico em adubo. O processo é higiênico e a qualidade do composto depende de fatores como umidade, temperatura e aeração. No Brasil, mais da metade da quantidade de resíduos gerada é orgânica. Se o hábito de realizar a compostagem se expandir, o volume de resíduo levado a aterros vai diminuir, o que pode reduzir gastos e emissões com transporte e baixar emissões de metano. As plantas também vão adorar o adubo natural. Confira a matéria completa na descrição do vídeo. Gostou? Dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal E-Cycle. Muito importante a gente compreender que é possível buscar outras referências e outros conteúdos que mostrem para os nossos alunos o processo de compostagem. É interessante até fazer durante um bimestre ou um tempo possível uma composteira dentro da escola para que as crianças possam se envolver tão logo as aulas presenciais voltem. No caso do isolamento por conta da pandemia, fica a sugestão de sugerir que os familiares comecem as separações em casa e, dentro do possível e das possibilidades, que também estejam exercitando a composteira para os resíduos orgânicos. Nessa próxima página, as páginas 18 e 19 do livro, nós temos uma imagem muito colorida, feliz, de uma família fazendo uma refeição. Na mesa temos alguns legumes e vegetais e no telhado uns passarinhos vão comendo alguns grãos. Então a ideia nessa imagem e no texto é a seguinte: coma menos carnes e produtos de origem animal, como leite, queijo e ovos. A produção de carnes demanda mais recursos da natureza do que a produção de plantas. Consuma somente o necessário e priorize mercadorias que minimizem o uso de embalagens. Então, aqui nesse momento, a gente tem uma combinação de temas e de disciplinas. A gente está falando do consumo de água, do consumo de energia e também daquilo que a gente consome, daquilo que a gente compra e acaba desperdiçando, ou mesmo gerando embalagens e tendo que descartar essas embalagens depois. Isso faz com que o aluno e com que nós criemos uma consciência sobre aquilo que a gente consome, sobre aquilo que a gente compra. É muito importante, às vezes, tomar uma decisão por um produto que tem menos embalagens, logo vai gerar menos resíduos. E é importante, então, trazer uma informação extra relacionada à produção desses alimentos. Para produzir 1 quilo de carne de vaca, gasta-se, em média, cerca de 15.000 litros de água. Para a produção de 1 litro de leite, 1.000 litros de água. E para a produção de 1 ovo, são gastos cerca de 200 litros de água. Então, a gente traz agora um vídeo curto relativo ao consumo de água no Brasil. E a gente vai entender um pouco melhor como é que é distribuído esse consumo. De acordo com o relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos divulgados essa semana, quase 1,5 bilhão da mão de obra do mundo dependem da água e a agricultura é responsável por 70% desse consumo. O mau uso, a escassez e os problemas de acesso à água podem prejudicar o crescimento econômico nos próximos anos.
Você já parou para pensar o quanto seu emprego depende da água? De acordo com o Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Recursos Hídricos, divulgado nesta terça-feira, 3/4 dos empregos no mundo dependem direta ou indiretamente deste recurso natural. Quanto mais escassa a água vai ficando, tudo vai ficando escasso, inclusive o emprego. Acho que diretamente o emprego. Então, aquelas pessoas que têm uma pousada, que não tem mais acesso grande à água, vai desempregar. O próprio passeio de barco vai desempregar. As indústrias que não têm condições de ter água na sua formação de manufatura. Só para se ter uma ideia, a indústria, incluindo o setor energético, é responsável por cerca de 19% do consumo total de água. As necessidades domiciliares e de instituições como escolas e hospitais são responsáveis por outros 10%. Por isso, é cada vez maior a preocupação das empresas com a preservação dos recursos hídricos. A maior mineradora do país possui uma política ambiental que contempla o reuso da água. Nesta unidade em São Luís, são 10 bacias de decantação que equivalem a mais ou menos 270 piscinas olímpicas, utilizadas para operações que vão do transporte do minério à jardinagem. 54% mais ou menos da nossa água utilizada em nossas operações é de reuso. Então essa água ela é captada em bacias, vem do processo produtivo e também devido à captação de água de chuva. A agricultura, principal fonte de empregos na maioria dos países em desenvolvimento, é responsável por cerca de 70% do consumo de água. Paradoxalmente, é também sua principal fonte poluidora, de acordo com este doutor em agronomia. É uma relação de dependência e uma relação também de degradação. Então, você não coloca a água num processo industrial sem que ela seja alterada quimicamente ou fisicamente. Você não coloca a água num processo de produção agrícola sem que essa água passe e tenha contato com contaminantes, com os pesticidas. E aí sempre fica resíduo e esses resíduos vão restringir outras atividades. Além de ameaçar o crescimento econômico dos próximos anos, a falta de preservação dos recursos hídricos, em especial dos rios, traz outra consequência igualmente alarmante. É que no mundo mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm acesso à água em condições mínimas de consumo humano. Então, o que você tem que fazer é preservar, é sempre na preservação do líquido precioso. A partir do momento que você desgasta isso, que você consome em excesso, sem um gerenciamento correto, você vai faltar água no futuro, ou já está faltando, e você vai contribuir para o desemprego e muito. Pois muito bem. É importante a gente entender e apresentar para os alunos a sistêmica e a relação que a água tem com todas as nossas atividades, né? A água é realmente essencial para a vida. Nesse outro quadro, a gente apresenta então um exercício de design visual com algumas palavras e alguns números indicando sobre essa imagem do sanduíche, do hambúrguer, essas necessidades em litros de água para fazer o pão, para produzir, né, o alface, para a criação da carne bovina. Então vamos à leitura dessa imagem. Para um pé de alface são necessários 240 litros de água. Para 1 quilo de pão, 1.600 litros. Para 1 quilo de queijo, 5.280 litros. E para 1 quilo de carne bovina, cerca de 17.000 litros. Essa foi uma imagem que eu construí com alguns alunos em parceria com a organização Water Charity para celebrar o Dia Mundial da Água. Quem sabe fica aí a sugestão para que no ano que vem, no dia 22 de março, você junto com seus alunos possa também celebrar o Dia Mundial da Água fazendo algum tipo de atividade desta natureza, frequentando e visitando páginas de atlas sobre água e entendendo um pouco mais sobre o nosso consumo e as nossas necessidades sobre a água. Ainda na temática da água, é importante ressaltar essa imagem da nossa página 20. Tome banhos curtos, de 5 a 10 minutos.
Um banho de ducha por 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Se você fechar o registro ao se ensaboar e reduzir o tempo do banho para 5 minutos, o seu consumo cai para 45 minutos. Então vamos agora passar para você um pequeno vídeo que fala um pouco do ciclo da água e de por que estamos passando por algumas crises e emergências hídricas. Vamos lá? Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Neste vídeo da Fundação Grupo Boticário, nós podemos aprender como combinar essas temáticas do ciclo da água até o consumo da água na nossa casa, no chuveiro, no banho mais curto, como é sugerido aqui no livro. Na próxima página, a gente muda um pouquinho de tema e vai falar sobre conforto, sobre acolhimento. O texto diz assim: você sabia? No inverno, tapetes ajudam a manter os ambientes mais quentes. Por que a gente traz essa imagem? Primeiro, pela própria sugestão da ONU, e segundo, porque Curitiba e aqui o estado do Paraná, a gente está numa região que é considerada relativamente fria. Portanto, a gente achou interessante trazer um pouco de conteúdo para vocês sobre decoração, sobre design de interiores e, finalmente, sobre o uso de tapetes. Então, a gente selecionou esse vídeo do Paulo para que você conheça um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? Eu sou Paulo Biak, estou de volta aqui no canal Casa de Verdade para te mostrar como usar tapete na decoração da sua casa.
Os tapetes funcionam como uma segunda pele na decoração da sua casa e ajudam a trazer aconchego, conforto e também muita personalidade. Não são itens extremamente fáceis de escolher, mas eu tô aqui para te ajudar. E uma das principais características do tapete é trazer aconchego para um espaço. E o que é o aconchego? A palavra aconchego é aquele quentinho, deixar o espaço mais confortável para você viver nele. E quando a gente fala de aconchego, a gente fala de textura. E eu vou falar, e vou ser bem sincero, os tapetes que são mais aconchegantes são os naturais, são os feitos em fibra natural. Se você não é muito adepto ou se você tem algum tipo de alergia aos fios naturais, o tapete para você é o sintético. Mas o que faz um tapete ser aconchegante? É a função que ele tem para o ambiente. Um bom tapete é ótimo para aquecer um piso frio, por exemplo, como um piso de porcelanato, um piso de lajota, ou até mesmo um laminado de madeira que você tem em casa. O tapete vai te trazer aquele conforto na hora de pisar descalço ou simplesmente se jogar para assistir um filme, por exemplo. A acústica do espaço é uma coisa muito importante para trazer aquela sensação de conforto para casa. Pensa num espaço totalmente vazio, dá aquele eco, dá aquela sensação estranha, dá uma sensação de vazio. O conforto é a sensação do preenchimento. O tapete ajuda na acústica, ajuda a preencher e ajuda a abafar o som quando você está conversando com seus amigos, ou quando você está assistindo uma TV, ou quando você está tocando um instrumento musical, por exemplo. Isso é muito utilizado nos estúdios de música e não é à toa. Bateristas espalham tapetes pelo estúdio inteiro para abafar o som e deixar mais confortável para os seus ouvidos. Agora, uma coisa muito importante é pensar o que você realmente quer quando você for escolher o tapete para sua casa. Por exemplo, qual é a pegada da sua casa? Qual é o estilo que você colocou na sua casa? É mais natural? Ou é um estilo mais industrial, por exemplo? Se ele for um estilo mais natural, ou seja, você tem muita madeira maciça, o piso é de madeira, é muito legal você pensar em um tapete que tenha a ver com esse conceito, ou seja, um tapete de fibra natural vai ter mais a ver com o seu espaço natural, madeira maciça e elementos naturais da sua decoração do que um tapete sintético, por exemplo. Agora, se sua casa tem um estilo mais industrial, você pode pensar num tapete sintético, mas também pode pensar num tapete de pelo de vaca, por exemplo, ou também num tapete natural e fazer um cruzamento desses estilos que é muito interessante. Mas o que eu quero falar é que é importante você pensar no estilo da sua casa antes de escolher o estilo do seu tapete. Às vezes o ambiente que você vai colocar esse tapete na sua casa, ele já é muito escuro. Então a minha dica é que você escolha um tapete mais claro para trazer mais amplitude para esse espaço e deixar ele também mais claro. O tapete tem uma área muito grande, ou seja, ele é um grande elemento na decoração da sua casa. Então se você quer trazer cor para a sua casa, o tapete é uma bela de uma opção. As pessoas pensam muito em colocar cor nas paredes, mas o chão também é uma grande área para você colocar cor. Às vezes não no piso diretamente, mas no tapete. Uma ótima escolha de ambiente para colocar tapete e buscar aconchego e conforto é o quarto. Aí é legal você pensar para que você quer esse tapete. Eu acho muito legal num quarto você sair da cama, pisar descalço em um tapete, por exemplo. Aí você pode ter uma passadeira do lado esquerdo, uma passadeira do lado direito, ou ainda ter um grande tapete que englobe toda essa cama, ou seja, tem a área do lado esquerdo, do lado direito e também no pé da cama, que é um bom lugar para você sentar e trocar o sapato, por exemplo. Uma coisa muito importante para você pensar no momento da escolha desse tapete é nas texturas e nas cores da sua casa. Uma boa decoração é feita de nuances de texturas e de cores, então é legal você misturar um pouco e criar contrastes de texturas. Por exemplo, uma casa meio sem graça é aquela que o tapete tem a mesma textura da parede, a mesma textura do móvel e você não tem nenhuma história ali, nenhum contraste entre eles. Por isso que um ambiente mais eclético fica lindo, porque tem uma mistura muito grande de texturas e cores. E não é à toa que o estilo bohemian chic ou boho está em alta, porque tem uma mistura muito grande de estilos ali. Tem o escandinavo, tem o minimal, tem o tropical. E eu gosto muito de falar sobre essas misturas de estilo, porque isso é muito do nosso DNA. O DNA do nosso Brasil, o DNA do brasileiro. Agora vamos falar um pouco sobre medidas, que eu acho que são grandes as dúvidas sobre esse ponto. Que tamanho de tapete escolher para uma sala de estar, por exemplo? Eu acho muito importante que o tapete da sua sala seja maior do que o seu sofá, ou seja, tem que sobrar uma bordinha do lado esquerdo, uma bordinha do lado direito e para frente, obviamente, para você colocar a mesa de centro, puff, cadeira, o que você quiser. Mas tem que vazar um pouco do sofá para ampliar esse espaço, não importa o tamanho, ele tem que ser ampliado para não parecer sufocado. O tapete não pode parecer uma camiseta justa. Deu para entender?
Na sala de jantar, por exemplo, é interessante que todas as cadeiras fiquem dentro da área do tapete. Fica tudo mais harmônico, mais organizadinho, mais bonito, mais fino. Agora eu vou dar algumas dicas rápidas que eu adoro e que são muito espertas para você fazer uma decoração diferente na sua casa. Sobreposições de tapete. É muito interessante você colocar um tapete em cima do outro, de tamanhos diferentes, de texturas diferentes e de cores diferentes. Fica muito bom colocar um tapete retangular grandão, uma passadeira, um redondo em cima de um retangular. Tem várias ideias, ficam excelentes. Uma boa dica para quarto de criança é um tapete redondo. Cria uma área de brincar interessante, aconchegante, fora do piso frio e fica muito bonito na composição da decoração do quarto. O tapete é um elemento muito bom para você delimitar uma área, ou seja, setorizar um espaço. Se você tem sala de jantar junto com sala de estar, você pode criar composições diferentes e aquilo ali cria um elemento visual que setoriza os espaços, ou seja, divide visualmente os espaços. Na cozinha é muito interessante escolher modelos de tapete tipo passadeira. Eles dão uma bela organizada no visual da cozinha, criam ali um item de segurança, que às vezes a cozinha é muito escorregadia, e ajudam também a reter água. E agora uma curiosidade de um modelo de tapete que eu sou apaixonado, que é o tapete Killing, que é um tapete... Ô Totó, que é um tapete que eu sou... Ô Totó, você quer dar oi novo pra câmera? Toda hora, quer aparecer em todos os vídeos. E você conhece um modelo de tapete chamado Killing? Eu sou completamente apaixonado por esse modelo de tapete, porque ele é todo tramado à mão e tem uma baita de uma história lá dos povos orientais, antiguíssimo. Inclusive, se você quiser, ainda dá para comprar tapetes antigos, usados, que vêm lá do Oriente. Então eles são maravilhosos, os desenhos, padronagens. Hoje já tem os novos, que são listrados, são contemporâneos, e tem os antigos que você pode garimpar. É lindo demais, tanto os novos como os antigos. Então faça o seguinte, quando você for adquirir o seu novo tapete, volte até este canal e assista novamente todas essas dicas. Espero que você tenha adorado esse conteúdo. Uma bela semana. Beijo, fui. Legal apresentar algumas opções, marcas, formas, formatos, e quando os alunos não têm tapetes em casa, isso poderia ser transformado com alguns cobertores, com algumas cangas, lençóis, aquilo que os alunos tiverem em suas casas, para melhor promoção deste conforto. Na próxima página, a gente segue acompanhando o conteúdo apresentado no livro. E nessa imagem bem curiosa, a gente vê uma criança abrindo o freezer da geladeira da sua casa, uma geladeira vermelha bem bonita. E lá ela está então colocando os alimentos no congelador. O que isso significa? Que ela está tentando preservar esse alimento. No livro, a frase desta página que acompanha essa ilustração é a seguinte: congele os produtos frescos e as sobras se você não tiver a chance de comê-los antes que estraguem. Não desperdice alimentos. E ao lado a gente traz uma matéria também do portal Recycle falando de uma campanha sem desperdício, convidando a população a fazer parte da redução de desperdício de alimentos. Uma campanha de conscientização que trazia dicas de como evitar esse desperdício de alimentos dentro de casa. A gente volta a falar de desperdício e de alimentos numas páginas a seguir. Mas antes, a gente volta a tratar um tema também bem presente na cozinha, que é o consumo da água. Novamente, a gente tem uma imagem bem divertida de uma pessoa lavando uma louça. Mas observe, a torneira está fechada. No livro, a gente tem a seguinte frase: a água não é infinita. Economize água na hora de lavar a louça, de escovar os dentes e de lavar as mãos. Ou seja, não é só no banho que a gente pode economizar água, não é mesmo? Vamos assistir mais um vídeo que trata desse assunto. Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água.
Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo, a mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Sabia que a água é um importante insumo para as atividades agrícolas e que a irrigação é uma das principais responsáveis pelo uso da água nessa atividade? Por isso é importante que as propriedades rurais utilizem tecnologias como a cisterna calçadão, por exemplo, que capta a água da chuva para ser reutilizada na irrigação. Boas práticas agrícolas protegem o solo, os rios, suas nascentes e os lençóis freáticos. O lençol freático é um verdadeiro reservatório natural, que fica oculto sob a terra e é muito maior do que os rios que estão na superfície. A água se infiltra e percorre um longo caminho. Até nas cidades, escondidos embaixo de ruas asfaltadas, existem esses reservatórios. Por isso é tão importante termos parques, praças e quintais onde a terra possa absorver a água da chuva, prevenindo enchentes. E para evitar os alagamentos, o cuidado com lixo é fundamental. Jogar na rua nem pensar. O lixo entope os bueiros que escoam as águas e o resultado é mais enchentes. A separação e o descarte correto dos resíduos é muito importante. Se forem parar no lugar errado, irão contaminar as águas subterrâneas. Precisamos também nos mobilizar, fazer a nossa parte e exigir das autoridades o cuidado com o saneamento básico em todos os municípios. E claro, lembrarmos sempre de economizar nosso recurso mais precioso. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Muito bem, aqui a gente consegue então de novo perceber a abrangência e a diversidade de temas possíveis e relacionais à água. Por isso, ele aparece frequentemente no nosso livro. A gente chega então ao capítulo 3. Eu em comunidade. A primeira imagem que aparece no capítulo 3 é essa imagem simpática de um pessoal trabalhando numa horta, com a seguinte frase: empreste seu tempo para fazer uma horta coletiva com a vizinhança. E agora a gente apresenta para você um vídeo em espanhol da própria ONU, apresentando algumas informações e uma plataforma de informações sobre agricultura familiar. Vamos assistir? Más del 90% de los 570 millones de granjas agrícolas del mundo tienen una gestión individual o familiar y dependen sobre todo de la mano de obra de hombres y mujeres de la familia. Estas explotaciones familiares producen más del 80% de los alimentos en el mundo en cuanto al valor. Estas familias que siembran, cosechan
pescan, trabajan en los bosques o crían peces, aves y ganado, tienen un gran potencial en el combate al hambre, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de los territorios rurales. Sin embargo, las y los agricultores familiares se enfrentan a varios desafíos, como el acceso a la tenencia de la tierra u otros recursos naturales y productivos, la vulnerabilidad ante el cambio climático o la alta tasa de migración a la ciudad por falta de oportunidades en el campo. Los agricultores familiares gestionan sistemas agrícolas diversificados y preservan los productos alimenticios tradicionales, lo cual contribuye a obtener dietas equilibradas y a salvaguardar la agrobiodiversidad mundial. Se integran a las redes territoriales y a las culturas locales, gastando sus ingresos principalmente en los mercados locales y regionales, generando con ello numerosos puestos de trabajo agrícolas y no agrícolas. Es por esto que los agricultores familiares poseen un extraordinario potencial para avanzar hacia sistemas alimentarios más productivos y sostenibles, si cuentan para ello con el apoyo de los entornos normativos. Ante esta realidad, los gobiernos, las academias, las cooperativas, la sociedad civil y los organismos internacionales se han sumado al fortalecimiento de la agricultura familiar, no solo en esfuerzos técnicos, sino también en la generación de datos, estudios, estadísticas y regulaciones nacionales. La información dispersa, si se reúne en un solo lugar, puede convertirse en una herramienta fundamental en la toma de decisiones para la mejora de las condiciones de vida, especialmente del medio rural. La plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar permite un acceso libre e inmediato a información de todo el mundo sobre agricultura familiar y temas relacionados. Promueve el intercambio y la difusión de conocimientos entre todos los actores ligados al desarrollo de los territorios rurales. Además, la plataforma, como un instrumento estratégico de las iniciativas regionales de la FAO, apoya la visibilización de las políticas implementadas, así como los conocimientos desarrollados y promovidos mediante la cooperación sur-sur y triangular entre los países. Fomenta redes de gestión de conocimiento mediante la interconexión de proveedores y buscadores de soluciones, mejorando así el aprendizaje mutuo y beneficiando a todas las instancias especializadas y relacionadas con el sector rural. En la plataforma participan colaboradores de distintos sectores, quienes han puesto a disposición contenidos para que los usuarios tengan acceso a estos recursos. La búsqueda es muy sencilla. Establece el idioma y selecciona el tipo de documento deseado, entre políticas públicas, leyes, manuales, estudios de caso, estudios comparativos, libros, revistas especializadas, artículos de difusión, videos, proyectos o buenas prácticas relacionadas a la agricultura familiar. Todos los recursos están disponibles y clasificados por región, país, tema y año. También se puede hacer una búsqueda específica con palabras clave y conceptos técnicos, lo que arrojará como resultado un número de contenidos acotados. Tiene información que aún no está en la plataforma, puede compartir sus contenidos e intercambiar experiencias. Su institución también puede ser parte de nuestra red global de colaboradores. La plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar pone al alcance de todos información de calidad para el fortalecimiento de las familias agricultoras en el mundo. Então esse vídeo traz bastante conteúdo e instiga nós, professores, a frequentar essas páginas, buscar dentro das plataformas da própria ONU algumas informações que nos orientem em como conduzir a construção de uma horta urbana, uma horta dentro das escolas, reconhecer esse papel da agricultura familiar e temas adjacentes. Na próxima página, a gente segue falando um pouco do consumo de alimentos. Aqui na imagem a gente vê essa barraquinha de suco, mas nesse caso nós não estamos falando dos alimentos especificamente. A gente vai chamar atenção aqui para o uso de uma garrafa ou de um copo reutilizável. Reduza o desperdício de descartáveis. A maioria dos resíduos acaba nos oceanos. Essa é a mensagem que a gente passa por texto nesta página do livro. E a gente trouxe para você aqui uma descrição de uma empresa chamada Copo Eco, Meu Copo Eco, que mostra como que eles usam esses copos retornáveis, não descartáveis, em eventos. Normalmente as escolas costumam fazer as festividades e quem sabe fica aí a sugestão para que sejam usados esses tipos de copo ao invés dos copos descartáveis.
mais um produto que a gente tem alguma alegria e facilidade em recomendar. Lembrando essencialmente do porquê que nós estamos mostrando esses vídeos e esses produtos por aqui. É porque eles de alguma forma já conduzem esse discurso de redução do uso de descartáveis, tudo bem? A gente segue então falando um pouco mais agora sobre consumo. Nesse vídeo, a gente vai apresentar a Fundação Ellen MacArthur com algumas ideias sobre o futuro da moda. Ele está em inglês, mas essencialmente eu gostaria de te convidar a perceber as imagens que o vídeo apresenta, numa tentativa de construir uma narrativa onde sim é possível redesenhar o futuro da moda para que seja uma economia circular, reduzindo assim o descarte, reduzindo os danos causados ao meio ambiente por conta dessa indústria, e sinalizamos o seguinte no livro: novo em folha não é necessariamente o melhor. Dê preferência sempre a compras em lojas de segunda mão e brechós. Vamos assistir ao vídeo, lembrando que é um conteúdo em inglês. Interessante como eles aqui tentam abordar o redesign, como eles chamam aqui, o redesign do futuro da moda, fazendo com que essa indústria deixe de ser tão impactante, e por isso é papel do consumidor escolher melhor aonde vai comprar e como vai fazer essa aquisição dessa nova peça de roupa. Seguindo um pouco adiante, a gente tem essa imagem bem bacana, com uma araucária no fundo, de 3 pessoas numa situação de doação e troca. No livro está escrito assim: doe o que você não usa. As instituições de assistência social locais darão uma nova vida a roupas, livros e brinquedos. É importantíssimo que as crianças cultivem o hábito da troca. No período de pandemia, os cuidados com a higiene precisam ser redobrados, mas ainda assim, o compartilhamento é algo que precisa ser cultivado em todos nós. Falando em compartilhamento, nós trazemos uma sensível cena de uma criança fazendo um compartilhamento de algo que ela tem sobrando. A frase diz assim: se você tem uma fruta ou lanche sobrando, compartilhe com quem precisa. E sobre compartilhar com quem precisa e com quem tem, a gente apresenta agora esse vídeo do Mesa Brasil do Sesc. O Brasil é o 4º maior produtor de alimentos do planeta. Nenhum brasileiro deveria passar fome. Nenhuma criança brasileira deveria dormir com fome. Mas a realidade é outra, e os números alarmantes. O destino de 30% de toda a produção de alimentos do Brasil é o lixo. E somos 14 milhões de brasileiros com fome. É possível transformar essa realidade? El hambre, no solo en América Latina, sino a nivel global, digamos que se viene midiendo hace muchos años. Tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se trabajaron más o menos durante unos 15 años, donde se hizo una apuesta importante por reducir la inseguridad alimentaria y el hambre en el mundo.
Y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ponemos una meta para el 2030 que es acabar con el hambre. Yo creo que aún no estamos en el camino que nos permita alcanzar la meta. Estamos hablando que cerca de 821 millones de personas sufren hambre en el mundo. La gente dice, pero yo nunca he visto 821 millones de personas. Pues, ¿dónde están? Solo para que nos hagamos una idea, si yo pusiera en un territorio 821 millones de personas, ocuparían desde México hasta la Patagonia. Desde 1994, o Mesa Brasil Sesc contribui para diminuir a fome no país. O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional busca alimentos onde sobra e entrega onde falta, tecendo uma rede de milhares de parceiros entre doadores, instituições e voluntários, transformando a vida de milhões de brasileiros. Hoje, devido ao Sesc, a gente não está mais perdendo essas mercadorias. E para nós, agricultor, ela já perdeu o valor. O projeto é muito importante para a qualidade da alimentação das crianças, porque muitos deles não têm essa alimentação em casa. Então nós recebemos aqui as verduras frescas, legumes da estação, e não só na alimentação, mas também um trabalho pedagógico na sala de aula. Todos os dias, o Mesa Brasil Sesc coleta doações, em sua maioria hortifruti-granjeiros, e entrega nas instituições sociais. Isso em todos os estados do país, o que torna o Mesa Brasil a maior rede de banco de alimentos da América Latina. Mas o trabalho vai além da distribuição de alimentos. O programa desenvolve ações educativas nas áreas de nutrição e serviço social, promovendo alimentação adequada e o fortalecimento das instituições assistidas. É possível combater a fome no Brasil. Já são 2 anos de parceria e para a gente é muito gratificante. Então a gente fica muito feliz e muito grato por poder estar junto nessa. Se não fosse o Mesa Brasil, muitos produtos poderiam ser desperdiçados. E hoje a gente conscientizar os nossos produtores que essa mercadoria está indo exatamente para quem necessita. E o Mesa Brasil chegou para levantar a moral do agricultor. Alimente essa ideia. É muito interessante a gente observar como isso está associado à produção familiar, à produção local. E é uma tarefa importante nossa, professores e professoras, ensinar e engajar os nossos alunos a começar a ter hábitos de agricultura urbana. Por que não, não é? Já que a gente quer salvar o mundo, algumas mudanças precisam mesmo acontecer. Entre elas fica aqui a nossa sugestão de se locomover usando o transporte público, indo a pé ou até mesmo indo de bicicleta, como mostra essa imagem. Isso faz com que seja bem reduzida o consumo de eletricidade, de combustíveis e ainda traz benefícios para a saúde, enfim. A gente segue com a nossa construção de ideias e sugestões para salvar o mundo com essa cena bem legal de 2 pessoas, uma criança e um adulto, caminhando pela rua e levando sua própria sacola. Aqui no texto a gente apresentou assim: leve sua própria sacola quando fizer compras. Muitas sacolas plásticas acabam nos oceanos. Essa ideia de separação estará no livro do começo ao fim. É realmente importante que todas as crianças aprendam sobre as matérias-primas de que são feitas as coisas e como separá-las. Lógico, a indústria tem uma grande responsabilidade, mas é também papel nosso, professores, professoras, pais, mães, educadoras, de auxiliar nesse processo. Estamos quase chegando no fim do livro e a gente ainda destaca algumas práticas bem legais, como compre local. Você na sua comunidade pode apoiar empresas do bairro para manter a comunidade local e ajudar a impedir que caminhões de carga
percorram longas distâncias. Isso a gente chama de quilômetro zero. Evitar com que os caminhões ou que containers venham lá da China ou do outro lado do mundo para chegar até aqui. Então, por isso, essa escolha pelo produto local é tão importante para reduzir essas distâncias. E, finalmente, a gente chega na última página com a seguinte frase: levante sua voz contra qualquer tipo de discriminação. Todas as diferenças devem ser respeitadas e os direitos devem ser iguais, independentemente de gênero, raça, orientação sexual, religião, formação social e de ter ou não deficiências. Assim, nós esperamos gerar mais consciência, igualdade e senso de responsabilidade perante nossa comunidade. Estes foram alguns dos textos e ideias que nós conseguimos reunir no Guia da Pessoa Preguiçosa para Salvar o Mundo. Eu espero que você tenha gostado e que este vídeo te ajude a realizar as atividades junto com o nosso livro em sala de aula. Um abraço grande e muito obrigada por sua atenção.